Há dores que não gritam, elas se arrastam silenciosamente, crescem dentro da gente como raízes finas que, com o tempo, racham o concreto. Você talvez não tenha contado a ninguém, mas sente, no fundo do peito, um nó, um peso que ninguém vê, mas que altera tudo. Os dias, os gestos, as respostas que você não dá. Talvez seja um arrependimento, não daqueles óbvios que vêm depois de um erro explícito, mas daqueles que nascem do que você não fez, do que você não disse, do que ficou guardado, porque parecia mais fácil calar do que enfrentar. Quando calei minha dor, ela não desapareceu, ela cresceu em silêncio. Essas palavras poderiam ser suas, ou minhas, ou de qualquer um que já escolheu engolir a própria verdade por medo, vergonha ou costume. Fingimos que está tudo bem, seguimos, trabalhamos, cumprimos compromissos, mas lá dentro algo nos observa. Uma parte que sabe o quanto nos omitimos. A coragem que faltou não era para brigar, era para existir. Em voz plena, em presença inteira. Muitos arrependimentos surgem assim, não por termos feito algo errado, mas por termos silenciado quando a alma pedia para falar. Vivemos numa sociedade que confunde gritar com coragem, mas há uma força silenciosa que poucos conhecem. Uma força que não se exibe, que não precisa vencer debates ou provar pontos. A coragem que não grita, essa é a coragem estoica. Marco Aurélio, imperador de Roma, tinha poder para dominar impérios, mas escolhia dominar a si mesmo. Não buscava fama, não buscava aplausos, buscava serenidade. Isso é revolução. Não a que muda governos, mas a que transforma o coração. Imagine um copo de vidro. Ele está inteiro, aparentemente, mas tem uma trinca fina, quase invisível. Você o enche de água e ela começa a vazar, devagar, até que o copo um dia se parte. Assim é o coração que esconde seus arrependimentos. Por fora, funcional, presente, cumpridor de papéis, mas por dentro, trincado. Rachado por tudo aquilo que nunca foi dito, pela dor que nunca foi nomeada, pela verdade que nunca teve espaço. Este vídeo não é sobre culpas, é sobre lucidez, é sobre coragem silenciosa e, sobretudo, é sobre tempo, porque talvez você ainda esteja em tempo. Tempo de escutar o que calou, de honrar o que sentiu, de dizer a si mesmo: eu não posso mais viver surdo para o que me habita. O estoicismo não nos convida à frieza, ele nos convida à presença. Maturidade de quem sente e age com consciência. Este é um convite à escuta, ao silêncio que liberta, à palavra que cura e ao arrependimento que, quando olhado com coragem, se transforma em sabedoria. O arrependimento de ter suportado demais e falado de menos. Há momentos em que suportar parece o caminho mais nobre. Permanecer em silêncio, aguentar, manter a postura. Desde cedo, muitos aprenderam que mostrar dor é fraqueza, que reclamar é ingratidão, que ser forte é não sentir. Então você segurou, engoliu palavras, engoliu lágrimas, engoliu até sua própria verdade e por um tempo funcionou. As pessoas te respeitaram, você se manteve em pé, mas algo dentro começou a gritar, bem baixo, onde só você escutava. A dor não dita não se dissolve, ela fermenta. Fingir resiliência constante é o caminho mais curto para o colapso interno, porque não é resiliência, é autoabandono disfarçado de força. O corpo vai tentando compensar aquilo que a alma não aguenta mais esconder. Dores de cabeça frequentes, tensão nos ombros, cansaço ao acordar. O peso de sustentar o que não foi dito é silencioso, mas corrosivo. O que você chama de autocontrole pode ser, na verdade, um pedido de socorro contido. E no fundo você sabe que fingir não sentir é mais doloroso do que qualquer conversa difícil que você tenha evitado. O silêncio que reprime a alma gera doenças,
não virtude. Há quem se orgulhe de nunca explodir, mas o estoico não engole fogo, ele o transforma. A filosofia estoica não convida ao sufocamento, mas à observação lúcida. Ficar em silêncio por medo não é disciplina, é submissão emocional. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, para processar o que sentia. Não era fraqueza, era método. Sêneca dizia que a alma adoece quando se acostuma a engolir verdades. O silêncio, quando vira regra, vira prisão. Imagine agora tudo que você não disse, todas as frases interrompidas, os "não aguento mais", os "isso me machuca", os "eu preciso de espaço". Imagine essas frases escritas numa folha em branco, palavras que nunca foram ouvidas por ninguém, nem por você mesmo. E agora, pela primeira vez, lidas em voz alta, não para o outro, mas para si. Essa leitura, esse momento íntimo, é um reencontro com a sua dor, com a sua verdade, com aquilo que você tanto suportou, mas que agora pede silenciosamente para ser liberado. O custo de ter controlado as emoções ao invés de compreendê-las. Durante muito tempo, você acreditou que controlar suas emoções era sinal de força. Respirar fundo, não reagir, engolir a raiva, esconder o choro. Ensinaram que se você consegue controlar o que sente, você venceu. Mas não disseram que ao controlar demais, você também se afasta de si. Repressão não é disciplina, é medo disfarçado. Medo de não ser aceito, medo de desagradar, medo de parecer frágil. Então você se fechou. Criou uma espécie de parede entre o que sente e o que mostra e começou a se perder. Você não explodiu, mas também não se libertou. E o que era emoção tornou-se tensão. A raiva que não saiu virou cansaço. A tristeza que não desceu pelos olhos subiu para os ombros. Você acha que está no controle, mas é só anestesia. E ela cobra, porque o corpo sempre dá um jeito de contar o que a boca calou. O coração acelera sem motivo. O sono desaparece. A impaciência cresce e você não entende por quê. Afinal, está tudo sob controle, não está? Epicteto dizia: as emoções são visitantes. Observe-as, não as sirva chá. Não é preciso expulsar o que você sente. Tampouco é preciso convidar para ficar. É só olhar, reconhecer, compreender. O estoicismo não manda calar o coração, ele ensina a escutá-lo sem se afogar nele. O verdadeiro autocontrole não é suprimir, é esperar até que a consciência esteja à frente da reação. A neurociência já confirmou isso. Só quando damos um tempo entre o estímulo e a resposta, o cérebro consciente assume o comando. Caso contrário, é o instinto que dirige. Respire. Lembre de uma situação recente em que você explodiu por dentro, mas se calou por fora. O que você sentia de verdade? Qual era a mensagem por trás da emoção? A raiva talvez pedia respeito, a tristeza, acolhimento, a frustração, mudança. Suas emoções não são o problema. O problema é não entender o que elas querem te mostrar. Quando você compreende, você age com clareza. E clareza é a verdadeira liberdade. As palavras que nunca foram ditas e o vazio que elas criaram. Há silêncios que pesam mais do que qualquer grito. Silêncios que não libertam, que não protegem, que não trazem paz. Apenas afastam, apenas acumulam. Há palavras que você segurou por medo de desagradar, por não querer conflito, por não saber como seriam recebidas. Palavras que ficaram paradas na garganta como um nó antigo e nunca saíram. E hoje talvez você não saiba mais como seria dizê-las. Talvez já não haja mais tempo, ou talvez haja, mas a distância cresceu tanto que agora você duvida. Nem todo silêncio é sabedoria. Às vezes é medo de existir com autenticidade. Você calou o "me perdoa", calou o "isso me magoa", calou o "não aguento mais", calou o "eu te amo". E cada uma dessas palavras não ditas virou ausência. Não se tratava de fazer escândalo, era só sobre se permitir ser verdadeiro. Mas o hábito de se anular parecia mais seguro, e agora,
No silêncio que você criou há um eco. O eco de tudo aquilo que poderia ter sido, mas não foi. Não por falta de oportunidade, mas por excesso de contenção. As emoções negadas se acumulam como poeira na alma. Você não vê, mas sente uma tristeza sem nome, uma inquietação constante, um vazio que não tem explicação. Porque o que não é expresso não desaparece. Ele apenas muda de forma, torna-se distância, torna-se desconexão, torna-se saudade de algo que ainda está ali, mas que já não é mais alcançável. Pense em um homem que perdeu o pai. Durante anos guardou mágoas. Nunca disse, eu te perdoo. Nunca disse, eu também errei. E quando o pai partiu, não havia mais chance de dizer. Esse homem seguiu com a vida, casou, trabalhou, envelheceu, mas dentro dele sempre houve um vazio. Não pela ausência do pai, mas pela ausência das palavras que ele não teve coragem de dizer. Esse vazio não precisa durar para sempre, mas ele precisa ser escutado, porque por trás de cada palavra calada, há uma parte sua que ainda quer ser ouvida. E talvez hoje, tudo o que ela espera é que você finalmente a reconheça, quando você se abandona para ser aceito e se arrepende tarde demais. Há uma dor que é difícil de nomear. Não é a dor de ser rejeitado, é a dor de ter se rejeitado para ser aceito pelos outros. Você já se sentiu assim? Como se, aos poucos, tivesse feito concessões demais, apagado suas vontades, ajustado seu tom de voz, moldado seus gestos e, sem perceber, foi desaparecendo dentro da própria vida. No começo parecia pequeno, dizer sim quando queria dizer não, engolir uma opinião, rir quando algo doía. Mas com o tempo, isso vira hábito, e o hábito vira identidade, até que você olha no espelho e não se reconhece mais. Ser amado à custa de si mesmo é o arrependimento mais amargo, porque lá no fundo você sabe que o amor que recebeu não era para quem você realmente é. Era para o papel que você interpretou, para o personagem que se esforçou tanto em agradar, em se encaixar, em ser tudo, menos você mesmo. E o pior é que isso muitas vezes funciona. Você é querido, é admirado, mas internamente está sozinho. A solidão de quem está rodeado, mas ausente de si. Essa é a mais cruel. Imagine um bambu. Ele se curva com o vento, mas nunca se quebra, porque ele não finge ser outra coisa. Ele não luta contra o que é. Ele apenas permanece inteiro, mesmo quando se dobra. Essa é a sabedoria estoica. Ser flexível, mas autêntico. Adaptar-se, mas sem se perder. O que o estoicismo nos convida a refletir é: quanto de você ainda existe nas escolhas que faz? Quanto de você está vivo nas relações que mantém? Repare nos lugares em que você sente que precisa atuar, em que precisa filtrar demais suas palavras, controlar seus gestos, disfarçar o desconforto. Pergunte-se: o que eu perco de mim aqui? Às vezes, o preço de caber é se diminuir. E você não nasceu para caber. Você nasceu para ocupar, com dignidade, o espaço da sua própria presença. E talvez já esteja na hora de voltar para casa, para dentro de si, para a versão de você que não precisa mais fingir. Porque ser inteiro é mais importante do que ser aceito. O tempo que você não voltará e o silêncio que o preencheu. Há um tipo de silêncio que não traz paz, apenas ausência. Um silêncio que se acumula nos dias que passaram sem significado, nas conversas que não aconteceram, nos gestos que você adiou esperando o momento certo, e esse momento nunca veio. Quando você percebe, o tempo passou, e o que ficou não foi uma lembrança, foi um vazio. O tempo que você não viveu plenamente não retorna. Ele deixa marcas, não no relógio, mas no corpo, no jeito que você respira, na falta de brilho nos olhos, no peso que carrega nos ombros sem entender de onde vem. Tensão muscular crônica, insônia, cansaço sem causa. Esses são sinais de uma alma ignorada,
O corpo grita onde a alma foi calada. Você tenta dar conta de tudo, produzir, cuidar, corresponder, mas não se escuta, não se cuida, não se habita. E viver assim é estar sempre um passo atrás de si mesmo, tentando alcançar um estado de presença que escorrega, porque quem vive em silêncio interno profundo também vive em falta de si. Marco Aurélio, mesmo à frente de um império, lembrava-se todos os dias da brevidade da vida. Você pode deixar a vida agora. Deixe então que suas ações sejam dignas. Não dignas aos olhos dos outros, mas dignas aos olhos de quem você é quando está só. Essa consciência não é mórbida, é libertadora, porque nos tira da ilusão de que temos tempo infinito para começar a viver de verdade. Pense nisso ao acordar. Este é seu único dia garantido, este agora. O que você ainda está adiando? Qual silêncio você continua mantendo, esperando um amanhã que talvez não chegue? O arrependimento não nasce apenas das grandes escolhas. Ele brota principalmente da repetição inconsciente de dias vazios. E a boa notícia é que basta um gesto, um despertar, uma decisão silenciosa, para que você volte a habitar o tempo com presença. E presença é o contrário de arrependimento. É a semente da paz, a dor de se sentir sozinho, mesmo cercado, e como transcendê-la. Há uma solidão que não depende de quantas pessoas estão à sua volta. Uma solidão que nasce quando você se afasta de si, quando vai perdendo, aos poucos, a conexão com o que sente, com o que deseja, com o que é. Você está ali, presente, funcional, até sorrindo, mas dentro, um vazio, como se algo tivesse sido deixado para trás, como se uma parte essencial de você tivesse parado no tempo, esperando que você volte. A solidão espiritual não é ausência de companhia, é ausência de verdade interior. Você já sentiu isso? Um desconforto silencioso mesmo nos momentos em que deveria estar tudo bem? Já percebeu a dificuldade de ficar em silêncio por alguns minutos, sem se ocupar com nada? Já se viu buscando distrações compulsivamente, rolando a tela do celular sem nem saber o que está procurando? São sinais. Sinais de que talvez você tenha se afastado de si, não por escolha consciente, mas por excesso de adaptação, de exigência, de sobrevivência emocional. Os estoicos sabiam disso. Por isso cultivavam o hábito da introspecção diária. Não para julgar a si mesmos, mas para se reencontrar. Marco Aurélio, todas as noites, escrevia: onde hoje eu fui incoerente comigo, onde me traí, porque só quem se escuta com honestidade pode de fato se curar. E essa cura não vem de fora. Ela começa no espaço silencioso em que você se acolhe, sem máscaras, sem performance, só você, diante de si. Feche os olhos por um momento. Lembre-se de ontem. Em que momento você se abandonou? Talvez tenha dito sim, querendo dizer não. Talvez tenha engolido um incômodo. Talvez tenha evitado olhar nos seus próprios olhos no espelho. Isso é abandono. E também é um convite. Um convite para voltar. Voltar para sua presença. Voltar para a intimidade consigo. Voltar para o ponto onde ainda é possível reconexão. Porque por mais só que você se sinta, há um lugar dentro de você onde a companhia nunca te deixou. Você só precisa escutar. O medo de perder que te impediu de viver. Apego, palavra pequena, sentimento imenso. Muitas vezes o que chamamos de amor é só medo disfarçado. Medo de perder. Medo de não ser mais necessário. Medo de ser esquecido. E esse medo, quando se instala, começa a nos dirigir. Você se torna cuidadoso demais, controlador, preso ao que tem, ao que conquistou, às pessoas que ama. E sem perceber, começa a viver não por liberdade, mas por vigilância, tentando garantir que nada escape, que ninguém vá embora, que tudo permaneça exatamente como está. Mas tudo muda, tudo passa, tudo escapa, mais cedo ou mais tarde. E quanto mais você tenta segurar, mais você se machuca, mais sufoca aquilo que tenta preservar. Epicteto dizia:
Ame como quem um dia vai perder. Não como ameaça, mas como convite à lucidez. Amar com desapego não é amar menos. É amar com liberdade, com presença, sem exigir posse, sem tentar congelar o momento. É permitir que a vida flua e ainda assim se entregar. O erro oculto de tentar segurar tudo é que, no fundo, você não segura nada. Só se desgasta, só antecipa perdas, só adoece. A liberdade não está em manter, está em viver com intensidade o que existe, sabendo que tudo é empréstimo. Até os sentimentos, até as relações, até a própria vida. Os estoicos não pregavam frieza, pregavam presença, porque só está presente de verdade quem não está aprisionado pelo medo de perder. Olhe à sua volta. O que você ainda guarda mesmo sem precisar? Um objeto, um hábito, uma pessoa, uma história. Solte, ainda que só por dentro. Deixe partir. Observe o espaço que se abre, o leve alívio, a clareza que emerge quando o apego cede, porque é nesse espaço que a vida entra. É nesse espaço que você respira de novo. É nesse espaço que você, enfim, vive a raiva que você engoliu e que ainda vive em você. A raiva é uma das emoções mais mal compreendidas. Muitos a escondem com vergonha, outros a explodem com culpa. Mas poucos a escutam de verdade, porque a raiva, apesar de parecer uma ameaça, é uma mensageira. Ela vem para mostrar que algo dentro de você foi ferido, que um limite foi ultrapassado, que uma dor antiga foi tocada. Quando você engole a raiva, ela não desaparece. Ela se acomoda em lugares profundos e começa a moldar sua forma de enxergar o mundo, a controlar suas reações, a distorcer seus afetos. O que não é curado é repetido, o que é negado é projetado. Você pode achar que superou, que esqueceu, que perdoou, mas basta um pequeno gatilho, e lá está ela, não como explosão, mas como irritação constante, como intolerância, como cansaço, como distanciamento. A raiva não acolhida vira ressentimento, e o ressentimento é um veneno lento. Ele consome a clareza, o amor, a serenidade, até que você não saiba mais por que está sempre no limite, sempre reativo, sempre cansado. Os estoicos não temiam a raiva, eles a observavam. Epicteto ensinava que toda emoção carrega uma necessidade. A raiva, muitas vezes, é um pedido de escuta, um clamor por respeito, um desejo de reparação. Quando você nomeia a dor, você começa a dissolvê-la. Quando entende o que está por trás dela, você ganha poder, não poder sobre o outro, mas sobre si mesmo, porque a liberdade não está em nunca sentir raiva, está em não ser dominado por ela. Feche os olhos, traga à memória algo que ainda te fere. Uma situação, uma pessoa, uma palavra que nunca foi digerida. Nomeie o que sentiu, encontre a necessidade por trás. Talvez fosse proteção, talvez fosse reconhecimento. Agora, planeje um ato pequeno, de autocuidado radical. Algo que honre a sua dor, sem precisar machucar ninguém. Porque quando você cuida da sua raiva com compaixão, ela se transforma. E o que antes era peso, vira força. Uma força que não destrói, que não ataca, mas que sustenta, que cura, que liberta. A verdade que você temia dizer e que ainda está em tempo de viver. Há uma verdade que mora dentro de você. Uma verdade silenciosa, mas viva. Uma verdade que insiste em reaparecer, mesmo quando você tenta ignorá-la. Ela surge nos momentos de insônia, nos diálogos internos que não se calam, nas inquietações que você não consegue explicar. É a sua verdade mais íntima, aquela que você tem medo de dizer, medo de viver, medo de assumir, mesmo só para si. Porque no fundo você sabe, se disser, tudo muda, e o conforto do conhecido deixa de existir. É justamente quando você desiste de agradar que começa a viver. A liberdade não nasce do confronto com os outros. Ela nasce do fim do conflito interno,
do momento em que você decide parar de se esconder atrás de versões de si que não te representam mais. Enquanto você vive para caber nas expectativas, você não vive, você representa, e representar cansa, representar adoece. Representar te afasta do que é sagrado em você, sua presença real. A coragem silenciosa dos estoicos não era ausência de medo, era presença de propósito. Sêneca dizia: enquanto vivermos, aprendamos a viver. Viver de verdade é correr o risco de ser quem se é aceitar a possibilidade de não agradar, de não ser entendido, de não ser seguido. Mas é também a única chance de se sentir inteiro, pleno, verdadeiro. Você não precisa gritar sua verdade ao mundo, basta reconhecê-la em silêncio e honrá-la com gestos. Imagine agora que você tem apenas a si como ouvinte e diante de si, diga o que nunca teve coragem de expressar. Não importa se sua voz falha, se as palavras forem poucas, o essencial não está no volume, mas na entrega. Grave esse momento, um áudio, um registro e guarde, não para mostrar, mas para lembrar. Lembrar de quem você é, lembrar daquilo que não quer mais esconder, porque toda vez que você silencia sua verdade, você se abandona, e toda vez que a honra, você volta para casa. E viver é isso, voltar inteira e silenciosamente para casa. Conclusão: quando você escuta o arrependimento, ele se torna sabedoria. Há dores que não podem ser evitadas. Há silêncios que já foram feitos. Há palavras que ficaram presas no tempo. E tudo isso, todo esse acúmulo de experiências, ausências e vontades caladas, se transforma em um solo fértil, desde que você aceite olhar para ele. O arrependimento, por mais amargo que pareça, não é um castigo, é um professor. Ele aponta com clareza implacável para aquilo que ainda pode ser transformado, aquilo que, mesmo tardiamente, ainda pede cura, reconciliação, presença. Arrependimentos silenciosos são professores disfarçados. Eles não gritam, mas também não se calam. Eles esperam. Esperam o momento em que você, enfim, se dispõe a escutar. E quando escuta, de verdade, algo dentro de você muda. O julgamento se dissolve. A culpa se transforma em compaixão. E a dor em direção. Porque o arrependimento só fere quando é evitado. Quando é escutado, ele orienta. Ele mostra o que importa. Ele revela o que você não quer mais adiar. Quando você honra o que calou, a alma deixa de gritar. Há uma paz que só nasce depois da aceitação. Não da resignação, mas da aceitação lúcida e corajosa do que foi, do que é e do que ainda pode ser. Você não pode mudar o passado, mas pode transformar a sua relação com ele. Pode olhar nos olhos do que doeu e dizer: eu te escuto agora. Isso por si só já é libertação, já é movimento, já é renascimento. E talvez seja justamente aqui, nesse momento de silêncio escutado, que a coragem estoica se revela, não como força dura, mas como presença suave, como uma luz tênue que ilumina o caminho de volta para você, de volta para aquilo que importa. Reconcilie-se com seus silêncios, porque neles vive a semente da sua nova coragem.